Olá, tudo bem? Estamos aqui hoje para falar um pouco acerca do tema proposto pelo professor Felipe Giraldelli, que é redução à condição análoga à de escravo. Como já dizia Karl Marx em uma de suas afirmações, é necessário que a gente compreenda o passado para entender o presente e moldarmos o futuro. Com base nessa frase, nessa afirmação de Karl Marx, bastante pertinente para o tema proposto nesse momento, é necessário que a gente retorne um pouco lá atrás, entenda um pouco a história do Brasil, e para que a gente contextualize com a atualidade. No ano de 1500, com a chegada dos portugueses ao Brasil, através de uma navegação na qual Pedro Álvares Cabral buscava chegar às Índias e acabou dando de cara com as terras brasileiras devido a alguns desvios que ocorreram durante o trajeto, ele deu de cara com povos totalmente diferentes do que ele imaginava, e deu de cara com os indígenas, denominados à época de índios, pelo fato de ele achar que estaria chegando às Índias, à Índia, quando na verdade ele chegou numa terra ainda desconhecida para os europeus. Quando eles chegaram, os portugueses, detentores então do maior poderio bélico da época em relação aos indígenas, os então brasileiros, eles utilizaram de sua força para coagir os índios, para fazer com que os índios realizassem, fizessem aquilo que eles queriam. Eles estavam em busca de riquezas. Os portugueses queriam ouro, queriam prata, queriam frutos, queriam especiarias, coisas que eles não tinham em Portugal e poderia ser usado para gerar lucro, para vender. Então, os portugueses se utilizaram da escravidão, se utilizaram dessa condição, dessa força que eles tinham para poder obter o que eles queriam. Assim, conforme os anos foram passando, boa parte desses índios, eles adentraram para dentro do Brasil. Eles saíram do litoral, onde estavam concentrados boa parte dos portugueses, justamente para fugir dessa coação realizada pelos portugueses sobre eles. E aí, conforme o tempo foi passando, a mão de obra indígena forçada, ela foi se tornando escassa. À medida em que ela se tornou escassa, a lavoura no Brasil, a agricultura, cresceu de forma grotesca. E assim, os portugueses, os holandeses, os franceses, os europeus de modo geral, sentiram a necessidade de trazer mão de obra da África e para o Brasil. E com essa necessidade, formaram-se diversos navios negreiros para trazer esses negros para o Brasil, para servirem de mão de obra. Os negros, na visão dos europeus naquela época, serviam basicamente para o trabalho forçado e como moeda de troca. Eles eram usados apenas para isso. E aí, no ano de 1888, no dia 13 de maio, foi promulgada a Lei Áurea. A Lei Áurea foi responsável pela abolição da escravatura no Brasil. Dessa forma, em 1940, quando foi instituído o Código Penal Brasileiro, em seu artigo de número 149, que versa a respeito da redução à condição análoga de escravo, ele assegura, de certa maneira, que as pessoas não possam mais ser sujeitadas à condição de escravo. E assim, ele vai garantir que os direitos prepostos no artigo 5º da Constituição da República Federativa Brasileira não sejam cerceados. Agora, eu vou passar para o nosso colega Ayrton falar um pouco mais para vocês a respeito da atualidade. Apesar da Lei Áurea abolindo a escravidão em 1888 e também do Código Penal Brasileiro em 1940, que foi instituído no seu artigo 149, que versa sobre a redução condicional da escravo, o Brasil somente em 1995 ele assumiu perante a Organização Internacional do Trabalho que havia dessa prática em seus territórios, essa problemática. E ainda assim, ele foi uma das primeiras nações do mundo a reconhecer essa prática em seu território. Dentre esse período de 1995 até 2021,
foram resgatados cerca de 57 mil pessoas que foram submetidas a essa situação da redução análoga à condição de escravo. E há uma pesquisa interessante que fala que dentre esses 57 mil, 95% dessas pessoas são homens. Por quê? Porque naquele tempo eram muito utilizados ou aliciados dessas pessoas para se trabalharem em questões que exigiam muita força física, ou seja, lavouras, minérios de carvão ou canas de açúcar, e realmente tinha essa questão de aliciação, oferecendo uma possibilidade de vida melhor, mas também tinha a questão de impor alguém um trabalho, seja por uma dívida que havia com seu empregador, seja por se sentir numa posição superior a outra pessoa e assim forçá-la a realizar trabalhos, e muitas das vezes enxergando essas pessoas também como objetos que poderiam facilmente ser controlados, manipulados ou até mesmo açoitados por aflições físicas, no caso, né? Agressões, como dentre outras. Fora esses 95% que são os homens, os 5% restantes que se falam das mulheres, podem muitas vezes ser visto como uma parcela pequena em relação a isso, porém não são, porque ainda assim se torna um número muito alto e normalmente essas mulheres elas eram dessa forma submetidas a essas condições, a redução análoga de escravo, para trabalhar geralmente em questões domésticas ou também no setor têxtil. E algumas vezes também elas eram exploradas sexualmente, dependendo de alguns casos onde isso ocorria. Porém, nós vemos também, segundo uma pesquisa do Seguro-Desemprego de 2003 a 2020, que relata bastante sobre essa questão dos índices da escravidão, que fala que a redução à condição análoga de escravo, que 58% das pessoas são negras. Então, é notável e nítido uma grande disparidade racial nos casos que foram resgatados no Brasil. Outro ponto importante também a ser abordado é que a maioria dessas pessoas que foram encontradas nessas situações, elas eram analfabetas ou não tinham o seu 5º ano completo. Nós temos aqui, viemos a buscar 2 casos recentes para serem abordados aqui, um deles em Pernambuco e outro em Vitória da Conquista. Ok, o primeiro caso, ele surgiu em Pernambuco, onde ele teve início, na verdade, no interior da Bahia, onde uma jovem de 12 anos ela foi aliciada por sua empregadora, que afirmava que ela faria parte da sua família, que teria melhores condições de vida, e nesse momento o pai deixou que ela vivesse naquela família, eles ainda se viam com bastante frequência, até o momento em que essa família toda se mudou para Pernambuco, e lá essa jovem foi submetida à redução à condição análoga de escravo durante mais de 40 anos, e ela foi resgatada a cerca dos seus 54 anos de idade apenas. E o outro caso, no interior da Bahia, em Santa Terezinha, no Recôncavo Baiano, foi de uma mulher que estava grávida de gêmeos, numa gestação de risco, inclusive, que ela foi submetida também à redução à condição análoga de escravo, pois ela não recebia salário pelos seus serviços, também trabalhava numa jornada muito exaustiva, num lugar que funcionava como um bar e também como um abrigo de idosos. E essa mulher ela era responsável pelas tarefas domésticas da casa, assim também como a cozinha e também todas as demandas e necessidades que os idosos teriam, seja lá se for de manhã, tarde ou noite. Agora nós veremos um pouco mais sobre a tipificação e se aprofundar um pouco mais sobre a redução à condição análoga de escravo. No que tange ao tipo penal procurado pelos colegas, é importante salientar que ele está disposto no rol dos crimes contra a liberdade pessoal. Bem, e como é que se configura esse crime de fato? Como é que a gente pode analisar esse crime? É só ver o que está disposto no artigo 149 do Código Penal. O artigo 149 tem a seguinte redação: reduzir alguém à condição análoga de escravo, quer submetendo a trabalhos forçados ou jornada exaustiva, quer sujeitando a condição degradante de trabalho, quer restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto. Pois bem, então vejamos aqui que dentro desse código existe um núcleo, dentro desse artigo existe um núcleo. O núcleo aqui em questão é reduzir. Nesse caso, o que significa a palavra reduzir? Reduzir está com impor, subjugar, sobrepor. Então, eu como empregador, eu iria impor a uma pessoa tal situação, certo? E aí, o próprio artigo, ele dá exemplos de como é que isso daí pode ocorrer.
primeiro exemplo que o artigo fala é: quer submeter a trabalhos forçados ou jornada exaustiva. Então, isso daí é claro, está claro como é que o artigo dispõe. Existe um doutrinador chamado Kleber Masson que ele alude da seguinte maneira: que esse trabalho forçado de jornada exaustiva não pode ser algo singular, uma coisa que aconteceu em um dia específico, tem que ser algo contínuo para se configurar com o tipo penal abordado. Então, esse daí é o entendimento de Kleber Masson, tem que ser algo contínuo, algo que é frequente, certo? Outro exemplo que é dado aqui é: quer trabalhando em situações degradantes de trabalho. Como é a situação degradante de trabalho? Muito simples. Vamos botar a seguinte situação: a pessoa ela trabalha em um canavial, cortando cana e tal, dorme no mesmo lugar que cavalos, bois, onde rato passa, barata passa, não tem liberdade nenhuma, está ali em um local totalmente precário e mesmo assim ele é forçado a trabalhar ali, certo? Então é evidente como é que pode ser um local insalubre, né? Insalubre para a pessoa. Isso daí é o que está no código, no artigo. Outro fator também que pode ser abordado é o cerceamento da liberdade, cerceamento de ir e vir, decorrente de uma dívida. Vamos dizer que eu, como empregador, o meu funcionário tem uma dívida comigo. Aí eu cessei a liberdade dele de ir e vir por causa dessa dívida e forço ele a trabalhar ali. Ó, você vai trabalhar para pagar sua dívida e você não vai sair para lugar nenhum. Então é basicamente isso que o código traz. Então vejamos: reduzir, impor. Impor qualquer dessas situações, não precisa ser todas simultaneamente, mas pode ser somente uma que já configura o tipo penal, certo? E qual é a pena desse tipo penal? A pena é de 2 a 8 anos e é reclusão. Ressalta-se ainda que o artigo dispõe, novamente falando sobre a pena, que vai ser de 2 a 8 anos, reclusão e multa. Mas a pessoa também responde pela lesão cometida, pela violência cometida. Porque vejamos, uma redução à condição análoga de escravo, o que significa análoga? Análoga pode ser entendida como algo semelhante. Existem alguns doutrinadores até que falam que como não existe mais escravidão, existe uma escravidão moderna, que é justamente essa redução à condição análoga de escravo. Então, quando tem essa condição análoga de escravo, de acordo com esses exemplos que o próprio artigo traz, geralmente há o emprego de violência também. Claro que isso daí não é em todos os casos, mas pode acontecer. Então, além do tipo penal abordado, que ele vai responder por reclusão de 2 a 8 anos, multa, ele vai responder também pela violência causada, certo? Mas vejamos agora o que o parágrafo 1º fala. O parágrafo 1º tem a seguinte redação: nas mesmas penas incorre quem cesseia o uso de qualquer transporte por parte do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho. Olha só, isso aqui está claramente dispondo sobre o que fala o artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, porque está tratando da liberdade de ir e vir, certo? Então está claro aqui o que o parágrafo 1º fala no seu inciso 1º. Agora vamos para o inciso 2, inciso 2º. Mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de documentos ou objetos pessoais do trabalhador, com o fim de retorno no local de trabalho. Isso acontece bastante, muito mesmo. Vejamos, existem tais documentos necessários para a sobrevivência até no próprio local de trabalho. Só que são documentos que o funcionário, que a própria pessoa, ela tem o direito de ficar para ela. Só que o empregador
ele se apodera desses documentos e não entrega para aquela pessoa virar refém dele. Então, de certa forma, o empregador ele vai controlar a vida da pessoa com aquilo dali. Então, eu não quero que você saia do meu local de trabalho, você não vai ficar com isso. Imagine também uma outra situação, que pode englobar tanto um inciso quanto o outro. O empregador retém um objeto do funcionário. Que objeto seria esse? Uma bicicleta. Ele retém uma bicicleta e ainda fala para o funcionário: olha, você não vai sair hoje não, você vai ficar aqui porque eu estou mandando. Ele restringiu a liberdade de ir e vir, além de restringir o objeto do funcionário para que ele fique no local de trabalho, certo? Então o parágrafo 1º está muito explícito o que é que ele quer dizer. Vamos agora para o parágrafo 2º. O que é que diz o parágrafo 2º? A pena é aumentada de metade se o crime é cometido contra criança ou adolescente, isso daí é o primeiro, por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem. Então, gente, nosso colega Ítalo, ele até falou que grande parte, a maioria dessas pessoas são negras. Então a gente vê claramente uma questão racial aí. E entraria justamente nesse parágrafo 2º, porque muitas pessoas elas se apoderam por causa da raça, por causa de todo o histórico que o Brasil teve, que foi aludido aqui na nossa apresentação do tema. O pessoal ainda tem aquele pensamento antigo de que o negro é escravo. E muito desses casos se encontram no parágrafo 2º. Por quê? Por causa da raça, a pessoa ela é submetida a uma redução à condição análoga de escravo, certo? Então seria um caso de aumento de pena. Seria um caso que a pena aumentada é até a metade. Ok? Então eu espero que vocês tenham entendido o que nós queremos passar com esse vídeo aqui sobre o tipo penal da redução à condição análoga de escravo. Lembrando, o núcleo desse tipo é reduzir, a palavra reduzir, porque reduzir significa impor a condição análoga de escravo, condição semelhante, certo? Abraço para todos vocês.